A pescar nos olhos para ver se conseguiam os bilhetes. O Dr. Pedro Marinho Falcão, que já cá está na praça. Vamos tratar disso. Pedro, também quero. Também queria. Pedro, vamos tentar arranjar solução para o problema, porque é aquilo que nós mais fazemos aqui na Praça Contigo é tentar solucionar problemas dos nossos telespectadores. E preveni-los, principalmente. Então, trataremos do teu assunto, uma forma de recompensar também aquilo que tens contribuído para os portugueses nesta prestação de serviço público que aqui fazemos. E hoje... que eu faço com todo o gosto. Ainda bem. Nós também sentimos isso. Muito obrigado. Hoje vamos, mais uma vez, dar alguns conselhos, desta feita para algo que está a ressurgir no mercado, que é a compra e venda de casas. Aliás, estamos no final do ano, as pessoas no final do ano projetam o próximo 2017 e muitas pensam, vou mudar de casa, vou mudar de vida, vou comprar uma nova casa. A nossa preocupação é saber que cuidados devem ser colocados quando alguém pensa comprar uma casa. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Não é apenas a estética. Exatamente. Nem o espaço. Cuidados jurídicos, preocupações que as pessoas devem ter no momento em que decidem comprar uma casa nova. Vamos lá então. Cuidados na compra da casa e vamos seguir este quadro. A primeira questão, que parece ser uma questão pouco relevante e que aparece agora no nosso segundo quadro, é a escolha da casa. Perguntaram, bom, mas qual é a relevância que tem a escolha da casa? Jorge, quando alguém decide comprar uma casa nova, pode utilizar três soluções. Comprar uma casa já usada a um particular que está a realizar a venda. Segunda hipótese, comprar a casa a um promotor imobiliário, que são as sociedades imobiliárias que constroem e vendem os apartamentos novos. Ou então, terceira opção, comprar a casa a um banco. Porque, como sabemos, os bancos, no período de crise que vivemos... Quando dizes os promotores imobiliários, estás a incluir também agências? Não, as agências fazem a mediação. Só a mediação. O promotor faz a construção. A agência vai apenas mediar, o promotor vai vender uma casa que construiu, que colocou no mercado e que está naquele momento para venda. Mas temos, como há pouco dizia... É mais um player. Exatamente, uma terceira solução que é comprar aos bancos. Porque no período de crise que nós vivemos, muitos bancos retomaram casas de pessoas que não pagaram as prestações e que agora estão a colocá-las no mercado. Alguém que não pagou a prestação, ou então os próprios promotores que depois entraram em insolvência não pagaram o empréstimo bancário e o banco retomou a casa e agora está a vendê-las. Se formos aos sites de diversos bancos, encontramos muitas unidades imobiliárias, apartamentos, casas, terrenos, que os bancos estão agora a vender e até a preços muito convidativos. E com taxas de juros especiais. Exatamente, porque conseguem acoplar à venda da casa o empréstimo, que eu diria garantido, e até com taxas muito favoráveis. Muito simpáticas. Portanto, a questão da escolha da casa é determinante. E é determinante, Jorge, porquê? Porque quando alguém compra uma casa, tem que ter a noção de que a casa pode ter defeitos. E, portanto, quem vende a casa tem que dar a garantia da reparação dos defeitos. Repara, Jorge, se comprares um apartamento e esse apartamento tiver fissuras na parede e começar a entrar umidades, isso vai constituir um problema para o comprador. E a lei prevê, falaremos disso já a seguir, prevê um esquema de garantia durante 5 anos. Ora, qual é a preocupação quando nós falamos da escolha da casa? É que se eu comprar a casa a um promotor imobiliário, esse promotor está obrigado a dar-me garantia do imóvel durante o período de 5 anos. Portanto, eu sei que durante 5 anos, se houver algum problema de umidade, se houver uma parede fissurada, se houver uma porta que não funciona, o promotor tem que me dar a garantia durante 5 anos. Mas... Mesmo que ele entre em insolvência? Bom, se entrar em insolvência, não pode dar garantia porque desaparece. Estamos a falar de promotores que estão no mercado e, como sabemos, o mercado já fez a limpeza dos promotores que, entretanto, já foram fechando as portas. Portanto, estamos a falar de promotores que, à partida, oferecem garantia para, nos 5 anos subsequentes, reparar defeitos. Se for a título individual? Bom, essa é que é a questão. E por isso é que nós escolhemos esta primeira nota, que é a escolha da casa. Se eu comprar a casa a um banco, os nossos tribunais têm entendido que, não sendo o banco um profissional do ramo e, portanto, não sendo um promotor, não está obrigado a dar garantia nos 5 anos subsequentes. Por isso, se alguém comprar uma casa, no momento em que fizer a escritura, tem que introduzir na escritura uma cláusula segundo a qual o banco, que é o vendedor, e que aparece a outorgar a escritura de venda, obriga-se a dar garantia de reparação de defeitos nos termos gerais, que é o prazo de 5 anos. Porque se esta cláusula não estiver incluída, não constar da escritura, o banco pode dizer, e isto tem vindo a acontecer, Jorge,
é o testemunho da minha experiência enquanto advogado, isto tem vindo a acontecer, os bancos, enquanto vendedores, têm-se recusado a dar garantia na venda dos imóveis. Portanto, não é indiferente a quem vai comprar uma casa, comprar a um promotor imobiliário, porque a obrigação de dar garantia decorre da lei, ou comprar a um banco, porque os nossos tribunais têm entendido que os bancos não têm que dar garantia. Os bancos podem, então, recusar-se a incluir essa linha? Têm feito. Os bancos têm feito têm-se recusado a dar essa garantia. A incluir a linha. Exatamente, a incluir e dar. Portanto, quem comprar a casa, no momento em que negocia, tem que dizer: eu só compro se o banco me garantir que nos próximos 5 anos os defeitos são reparados. E essa cláusula tem que estar incluída na escritura, sob pena dos bancos não darem a garantia. Portanto, a escolha da casa... O mesmo se passa a título individual se, por exemplo, tu, Pedro, me vendesses uma casa a mim. Exatamente. Se não terias de estar 5 anos... Exatamente, se um particular. Sim. Mas isso também se percebe, normalmente são casas antigas, e portanto se a casa já tem 10 ou 15 anos, não fazia muito sentido dar mais 5 anos de garantia. Mas o que acontece é que os bancos normalmente vendem casas novas. Sim. Até acontece muitas vezes os bancos retomarem empreendimentos que estão, digamos, a meio do processo construtivo, os próprios bancos terminam a construção, vendem casas novas e a percepção que o cidadão normal tem é que o banco, ao vender uma casa nova, vai dar uma garantia por 5 anos. E não é verdade, Jorge. Não é verdade, porque os tribunais têm dado acolhimento a este entendimento e não têm obrigado os bancos a fazer a reparação. Portanto, quem comprar uma casa, e por isso é que nós selecionamos este primeiro tema, a escolha da casa, saber bem quem é que nos vai vender. Segunda questão, elaborar o contrato de promessa. É preciso... É necessário existir um contrato de promessa para comprar uma casa? Não é necessário elaborar o contrato de promessa. Mas, se alguém escolhe a casa e dá um sinal, depois fará a escritura. Portanto, fazer um contrato de promessa onde se definem todas as questões, nomeadamente a questão da garantia, é fundamental. Porque depois o contrato de promessa vai ser determinante e o espelho daquilo que a escritura vai refletir. Sim, mas não é obrigatório... Não é obrigatório, eu digo, é normal para garantir a realização do negócio... Mais da parte de quem vende do que propriamente de quem compra. Dos dois, Jorge, dos dois. Porque se eu escolho a casa e, entretanto, vou constituir um empréstimo, entre a avaliação da casa, a marcação da escritura, pode mediar um período de 2 meses. Ora, eu nessa altura tenho que garantir que a pessoa que me estava a vender não está a fugir com o negócio. E para não fugir com o negócio, tem que ser celebrado o contrato de promessa de compra e venda. Portanto, a celebração do contrato de promessa pode ser determinante, mas é também essencial que as pessoas percebam que, ao fazer o contrato de promessa, esse contrato vai ser depois refletido na escritura. E, por isso, a questão da garantia tem que ser imediatamente incluída no momento em que o contrato de promessa é celebrado. Terceira preocupação, que eu também chamava a atenção, respeita... Vamos mudar, então, por favor. Respeita à verificação do estado do imóvel. Quando se compra uma casa, é preciso saber exatamente o estado não chega em que a casa... Não chega à fotografia, é preciso verificar o estado em que a casa se encontra. E quando nós dizemos o estado em que a casa se encontra, significa não só o estado de conservação, como também o estado da própria disposição. E chama a atenção do caso das garagens. Porque muitas vezes as garagens estão definidas em planta, mas quem for comprar a casa tem que ver exatamente a garagem do imóvel e a arrecadação, o sítio em que se localiza. Porque muitas vezes as garagens, aparentemente na planta, estão bem localizadas, mas depois para fazer a manobra dos automóveis estão entre pilares e na prática o comprador não consegue utilizar ou consegue utilizar muito mal o seu lugar de garagem. Portanto, escolher a casa significa a quem comprar e significa verificar exatamente o estado em que o imóvel se encontra. E garantir que quando o imóvel vai ser entregue, e daí a importância do contrato de promessa, garantir que no momento em que o imóvel vai ser entregue, está nas condições que a pessoa que comprou as verificou no momento em que decidiu celebrar o negócio. Adiantamos então para o próximo... A próxima preocupação, para o próximo cuidado, ónus e encargos. Bom, ónus e encargos significa que se eu vou comprar uma casa não pode ter nem hipotecas, nem penhoras, nem qualquer outro tipo de dívida associada. Isto parece-me ser pacífico. Mas há uma questão que eu gostava de te chamar a atenção e de chamar a atenção dos nossos telespectadores, que tem a ver com a questão do condomínio. É que as despesas de condomínio não estão registadas na conservatória. Isto é, se eu pedir uma certidão à conservatória, a despesa de condomínio, ou as dívidas de condomínio, melhor dizendo, não estão registadas. E há tribunais que entendem que a dívida do condomínio não é uma dívida do proprietário, é uma dívida do imóvel. Portanto, se o proprietário comprar um imóvel que tem dívidas de condomínio antigas, pode o administrador do condomínio
exigir ao novo adquirente Sim. as dívidas do anterior proprietário. Já aqui falamos com o Dr. Vítor Amaral a esse E respeito. ele tocou esse assunto. Tocou nesse assunto e disse que não há uma regra. Não há porque os nossos É o tribunais... entendimento de um tribunal e de É outro. verdade, os nossos tribunais estão desentendidos quanto a esta matéria e quem escreve sobre estas questões também não se entende. Portanto, nós que estamos a dar conselhos práticos, o que é que temos que dizer a quem nos ouve? Quando comprar um imóvel, antes de assinar a escritura, tem que perguntar ao administrador do condomínio: o anterior proprietário tem dívidas? E se tiver, ao pagar o preço, desconta as dívidas que vinham do período anterior. Ou seja, em vez de entrar na discussão de saber se a dívida é do anterior ou é do novo proprietário, o que tem que fazer em termos práticos é, antes de assinar a escritura... Um abatimento. Exatamente. E esta cláusula também tem que estar incluída no contrato de promessa, dizer: eu prometo comprar, mas sem qualquer tipo de dívida, nomeadamente dívida de condomínio, no momento em que Para decide comprar e salvaguardar. faz a escritura para ficar salvaguardado. Dizes bem, tem que perguntar à administração de condomínio se aquele imóvel tem dívidas. E se tiver, Jorge, vai passar um cheque de 100 mil euros para pagar o remanescente de preço. Ao cheque de 100 mil euros, desconta as dívidas de valor condomínio que estejam naquele momento pendentes. E isto, volto a repetir, tem que estar incluído no contrato de promessa. Tem que ser dito: o imóvel é vendido sem quaisquer dívidas, nomeadamente condomínio, e se as houver, ao pagar o preço, descontarei aquilo que estiver em dívida. A questão do ónus e encargos é uma questão fundamental. Falta só Partimos acrescentar para aqui o 100 ónus e encargos. Exatamente. É o que deve estar escrito no contrato. Falamos da última questão, que é a questão, ou penúltima questão, que é a questão das garantias. Sim. Dizer o seguinte, basicamente: quem vende o imóvel, tirando a questão dos bancos, estamos a falar dos promotores, está obrigado a dar uma garantia pelo período de 5 anos. Mas há aqui uma nota importante: é que quem verificar os defeitos tem que os denunciar. Isto é, tem que escrever uma carta ao promotor dizendo: a casa tem estes defeitos. E tem que aguardar que o promotor repare os defeitos. Se o promotor não reparar os defeitos, Certo. o proprietário tem 1 ano para ir para tribunal. E se durante esse período de 12 meses não for para tribunal, o que é que diz a lei? Que ele perde o direito à reparação. Portanto, apesar da lei... Apesar de ser 5 anos... Exatamente. Apesar da lei estabelecer um prazo de garantia de 5 anos, os defeitos têm que ser previamente comunicados, tecnicamente chamados denunciados, e após a denúncia, ele tem 1 ano para reparar. Se não reparar dentro desse ano, ele tem que ir para tribunal. E se não for para tribunal, perde o direito à reparação. Porquê é que isto é importante? Porque muitas vezes os promotores imobiliários entretêm o proprietário. Eu vou reparar e vou mandar uma equipa, vou mandar alguém para verificar e vão protelando. E se ao fim dos 12 meses após a denúncia o proprietário não instaurar a ação, perde o direito à reparação. E eu volto a dizer, Jorge, esta matéria das garantias é uma matéria que tem de ser muito bem vista quando alguém decidir comprar, porque se vires bem, é uma coisa curiosa, os bancos, quando anunciam os imóveis, nunca dizem isto no site. Consulte-se uma qualquer plataforma de uma instituição bancária que tenha imóveis para vender. Não há um que diga: nós não asseguramos a reparação dos defeitos. Isto tem que ser negociado e a questão da garantia tem que estar incluída no contrato de promessa. E agora partimos. Deixa-me só perguntar-te o seguinte relativamente às garantias. Qualquer um de nós, qualquer cidadão, pode vender o seu imóvel diretamente a outro. Exatamente. Se estiver incluído neste negócio uma agência, esta agência fica responsabilizada direta ou indiretamente pelas garantias? Perceba a pergunta, Jorge. Pelas garantias... Perceba a pergunta e faz sentido, mas a resposta é negativa. Porquê? Não tem. Não, porque a agência... A única coisa que faz é uma venda. Mediar o negócio. Okay. Mediar o negócio, recebe uma comissão que o vendedor, ou melhor, sobre o preço que o vendedor irá receber também, e a mediadora termina ou esgota a sua responsabilidade. Portanto, nunca nenhuma mediadora tem que dar qualquer tipo de garantia. Vamos ao último Última nota, que é escritura. Sim. Isto é, ter cuidado com a realização da escritura. E que cuidados é que devem ser tidos? É que, logo após a realização da escritura, tem que ser feito o registro do imóvel, para que o comprador, tendo o imóvel registado em seu nome na conservatória, fique protegido contra eventuais execuções, penhoras ou qualquer outro tipo de sobressalto que o vendedor possa ter. Isto é, no momento em que eu pago o preço, faço a escritura, tenho que ter o cuidado de imediatamente registar o imóvel em meu nome, comprador.
Porque só assim Isso é não que eu estou feito protegido. imediatamente no notário? O notário tem essa obrigação, mas às vezes pode facilitar. Por isso, o comprador tem que perguntar ao notário se vai fazer ou não o registro. E ter sempre o cuidado de verificar se o registro foi feito. Se quiser ainda, acrescento, ter uma especial garantia, pode fazer a escritura na chamada casa pronta. Qual é a diferença? É que o notário faz a escritura e envia o registro para a conservatória. Isto demora uma semana. Mas no chamada casa pronta é feito o registro e no mesmo ato, quando digo mesmo ato, é no mesmo segundo, é feito o registro. Portanto, eu automaticamente tenho a garantia de que o conservador ou o notário, quando carrega no Enter, faz a escritura, faz o registro e estou completamente salvaguardado. E esta questão da escritura e do registro é determinante para salvaguardar, para evitar problemas e salvaguardar o comprador relativamente a eventuais problemas que o vendedor possa ter. Vamos combinar o seguinte com os nossos telespectadores. Se ainda dúvidas subsistirem, teremos todo o gosto em acolhê-las para que depois, muito Pedro, bem. Na possas próxima responder semana falaremos sobre esta matéria também respondendo as perguntas. Jorge, Pedro, boa então semana. até para a semana. Ainda obrigado. não é Feliz Natal, se bem que Feliz Natal para nós é sempre que nos encontramos. É quando o homem quiser. É sempre que nos encontramos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Sónia.